nós vamos falar a partir de agora da Lei Complementar 59 de 2001, né? Lembrando que essa lei ela já tem a referência, a previsão dela lá na Constituição Federal, no artigo 125. Lá na Constituição Federal, no capítulo do Poder Judiciário, 2 artigos vão falar da Justiça Estadual, que é o 125 e 126. No 125 vai dizer, entre outras coisas, entre normas lá sobre a Justiça Militar Estadual, que cada estado terá essa lei estadual que trata, que regulamenta da organização e da divisão judiciária. E também no artigo 98 da Constituição Estadual. Então essa é uma lei complementar, complementa a Constituição, no caso estadual. Ela é aprovada pela Assembleia Legislativa. Sendo lei complementar, é exigido quórum de maioria absoluta. E qualquer alteração nessa lei, porque ela vem sofrendo permanentemente alterações, esse texto é o de 2001, mas depois disso ela já sofreu inúmeras alterações. E para cada alteração, quem tem iniciativa, quem tem competência, quem tem exclusividade para encaminhar um projeto de lei, a iniciativa privativa do TJ. Então, o TJ é quem encaminha à Assembleia qualquer proposta de alteração nessa lei. E a Assembleia recebe, discute, debate, aprova ou não, né? Então, essa lei complementar, toda vez que você cria uma comarca, toda vez que você faz alguma alteração, essa lei tem que ser alterada. E é o TJ quem pode encaminhar. Bom, antes de adentrar propriamente na lei, não custa lembrar, nesse esqueminha simples aqui, que a Justiça Estadual, organizada em cada estado da federação, né, nós sabemos que a Justiça Estadual tem competência que nós chamamos de residual, ela julga tudo que as outras justiças não julgam, nem a federal, nem a Justiça do Trabalho, nem a Justiça Eleitoral, nem a militar. Muito bem, então quando uma causa, uma ação, um processo, um pedido qualquer é proposto lá na Justiça Estadual, uma ação de falência, uma ação de despejo, uma ação de cobrança, uma ação de indenização, uma ação possessória, uma ação de divórcio, inúmeros outros pedidos, são normalmente apresentados lá na chamada primeira instância, primeiro grau de jurisdição. E a primeira instância da Justiça Estadual é na chamada comarca. Então, aqui nessa lei, vamos falar muito de comarca. Comarca é uma unidade jurisdicional, a gente vai falar um pouco mais, onde se exerce a chamada primeira instância, né? Toda comarca tem pelo menos uma vara e cada vara um juiz de direito dirigindo e julgando os processos distribuídos àquela vara. Então, a maioria dos processos, dos pedidos, normalmente são apresentados na primeira instância, lá na chamada comarca. Nós vamos ver que em Minas tem mais de 300 comarcas. Então, lá na vara, o processo vai tramitar, vão ser realizadas audiências, né? Ao final, o juiz profere uma decisão, que nós chamamos de sentença. A decisão final dele encerrando a prestação jurisdicional. É comum que, diante da decisão proferida, haja recurso. Então, o recurso é julgado na segunda instância, no TJ. Aqui nessa lei vai falar de primeira instância, vai falar de segunda instância. Vai falar da divisão judiciária, da organização, entre outras coisas, né? Então, esse esqueminha é só para mostrar primeira instância, lá nas comarcas, nas varas, nos juizados, e segunda instância, TJ. Bom, comarca então, lembrando que comarca é exclusiva da Justiça Estadual, não há comarca na Justiça do Trabalho, nem na Federal, nem na Justiça Militar. Comarca só existe na Justiça Estadual. Você pega o território de Minas Gerais e divide ele em comarcas. São mais de 300 comarcas. Nós temos em Minas 853 municípios. Minas Gerais é o estado que tem mais municípios no Brasil. Então você tem, veja, 853 municípios, 316 comarcas. Por quê? Tem comarca onde só tem um município, como Belo Horizonte, por exemplo, Contagem, Betim. Mas tem comarca que tem 2 ou mais municípios, né?
Você pega a comarca de Barbacena, tem 14 municípios que dela fazem parte. Você tem a comarca de Lafayette, tem 10 ou mais municípios. Você tem a comarca lá de Passos, na minha terra, são 2 municípios apenas, Passos, São João Batista do Glória. Mas quem é que decide qual município vai fazer parte de uma comarca? É a lei, essa lei complementar. É o artigo 10 dela, que não vai ser cobrado no concurso do TJ, porque é um artigo imenso. Toda vez que você cria uma comarca, você tem que mexer no artigo 10. Você cria mais uma vara, tem que mexer no artigo 10. Então, uma comarca é formada por um ou mais municípios. A área desses municípios vai delimitar a competência territorial. Ou seja, qualquer fato que acontecer numa dessas cidades que fazem parte, haverá um processo, se resultar desse fato, e ele vai tramitar e ser julgado na comarca. E toda comarca, então, dos municípios que dela fazem parte, tem um que é o principal, que é o maior. É a cidade principal e é ela que dá o nome. Quando se fala, então, comarca de Barbacena, é a comarca formada por 14 municípios, dos quais Barbacena é o maior e principal, e que dá nome à comarca. Então, quando fala comarca de Passos, tem Passos e São João Batista, os 2 municípios, Passos é o principal. Então, o estado é dividido em comarcas. Os 853 municípios têm todos eles têm que integrar, fazer parte de uma comarca. Belo Horizonte, que é a maior comarca, só tem um município de Belo Horizonte. Tudo que acontecer no município de Belo Horizonte que resultar numa causa, numa ação, num processo, esse processo vai tramitar na comarca de Belo Horizonte. Então, comarca é uma unidade que só tem na Justiça Estadual, que é formada por um ou mais municípios, e toda comarca tem pelo menos uma vara. Tem comarca que só tem uma vara: Montalvânia, Tupaciguara, Ibiraci, Pratápolis, Dores do Indaiá. Mas tem comarca que tem mais varas. Contagem tem 35 varas. E lembrando que tem agora os juizados. Juizado é como se fossem varas especiais. Belo Horizonte tem mais de 100 varas, 114 varas. E toda comarca tem um prédio, um edifício, uma sede, que nós chamamos de fórum. E todo fórum tem um nome. Belo Horizonte, por exemplo, Fórum Lafayette. Então, comarca é uma unidade jurisdicional exclusiva da Justiça Estadual, né, que é integrada por um ou mais municípios, tem pelo menos uma vara. Em cada vara está um juiz de direito que é concursado. Em Minas são mais de 900 juízes de direito, todos concursados, né, tem uma carreira. E também tem, pelo menos às vezes, juizados especiais, que é como se fosse vara. No juizado podemos ter até 3 juízes, né? Então é isso, toda comarca tem uma vara e tem um prédio onde ela funciona, que é a sede que nós chamamos de fórum. Muito bem, a lei vai falar disso, de comarca. Nós vamos ver a seguir. Então, artigo 1º dessa lei estadual. O território do Estado para a administração da justiça, em primeira instância, é dividido em comarcas, mais de 300. Essa relação está no artigo 10, que não vai ser cobrado no concurso do TJ. Agora, e a segunda instância? A prestação jurisdicional no Estado em segunda instância são os desembargadores. São os magistrados que atuam lá no TJ. Muitos resultando de carreira. Uma parte, 20%, do chamado quinto constitucional. Agora, nós temos em Minas uma justiça militar estadual, que julga os militares estaduais, PM, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, né? Então, a segunda instância é o TJ, mas também tem o TJM. Aqui em Minas tem. Só 3 estados no Brasil têm o TJM: Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Tem estados que não tem. Onde não tiver essa justiça, quem julga os militares é a justiça comum, juiz de direito. Então, a primeira instância, comarca. Segunda instância, TJ e TJM. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos tribunais
é uma prerrogativa que o Poder Legislativo tem de fiscalizar os outros poderes, de fiscalizar o Executivo e o Judiciário. Esse parágrafo, numa das projetos de lei complementar, havia sido vetado pelo governador, mas a Assembleia manteve. Então, a Assembleia tem essa prerrogativa, esse poder de fiscalizar, e o braço, o instrumento dessa fiscalização da Assembleia é o chamado Tribunal de Contas. A ele cabe exercer essa fiscalização de natureza contábil, né? Se os recursos estão sendo devidamente lançados e contabilizados nos títulos corretos. Financeira, se os pagamentos, se as licitações estão seguindo o que a lei determina. Orçamentária, se está sendo executado o orçamento que foi devidamente aprovado. Operacional, se as operações que estão sendo cumpridas, feitas, estão respeitando a legalidade, a eficiência. E patrimonial, os bens móveis e imóveis, se estão sendo usados de forma eficiente, de forma adequada, de forma legal. Né? Então, a Assembleia tem essa prerrogativa. Artigo 2º. O órgão competente do TJ, que antigamente se falava Corte Superior, que é o órgão mais importante do tribunal, hoje é chamado órgão especial. Então, o órgão competente, o órgão especial, nas condições e limites que estabelecer, ele poderá estender, esticar, alongar a jurisdição dos juízes de primeiro grau para comarcas contíguas ou não, vizinhas, próximas, visando os seguintes objetivos. Então, às vezes, você tem uma comarca pequena, onde a população da cidade, às vezes, está havendo uma redução, por um motivo qualquer, e, consequentemente, os processos reduzem, diminuem. Então, aquele juiz, muitas vezes que está naquela comarca, tem uma situação tranquila. E ele, próximo ao lado, vizinho, contíguo, às vezes uma outra comarca, que por circunstâncias diversas tem um movimento processual muito maior. Então, às vezes, ganhando a mesma remuneração, um colega está lá abarrotado com a vara cheia de processos, e o outro, na comarca vizinha, próxima, contígua, está numa situação sossegada. Né? Então, nesse caso, pode o órgão competente, o órgão especial, estender, fazer com que esse juiz que está numa situação sossegada possa colaborar, ajudar com seu colega que está lá apertado de serviço. Então, isso pode acontecer com o seguinte objetivo: solução para acúmulo de serviço que não venha a provocar, que não enseje a criação de vara ou comarca. Produção mínima, que é exigido que tenha um número de processos. Então, nesse caso, se ele está com a situação sossegada e o vizinho, o colega dele, está lá abarrotado, o órgão especial pode fazer com que ele venha ajudar. Porque cada juiz tem a sua competência, tem a sua jurisdição, que coincide com os limites territoriais da comarca, dos municípios que dela fazem parte. Para que ele possa julgar um processo de outra comarca, é preciso que o órgão especial do TJ assim decida. A comarca, então, nós já falamos, ela é constituída de um ou mais municípios. Belo Horizonte, a comarca maior, é só um município. Tem comarcas que têm 8, 10 municípios. Em área contínua, sempre que possível, e tem por sede a do município que lhe der o nome. Então, quando se diz comarca de Itaúna, é a comarca que é formada por alguns municípios e que tem Itaúna como a sede. As comarcas poderão subdividir-se em distritos e subdistritos judiciários. Às vezes uma cidade tem um distrito, ainda não é município. Tem vontade de ser município, quer ter prefeito, quer ter câmara, mas é distrito ainda. E tem um subdistrito, que é um povoado às vezes menor. Belo Horizonte, por exemplo, poucos sabem, mas existe o distrito de Venda Nova. Existe o distrito do Barreiro. Houve uma época que Venda Nova queria separar, se tornar, emancipar, virar município.
Então, existem esses distritos e subdistritos administrativos. O subdistrito, ele quer um dia ser subdistrito. O distrito tem vontade de ser município. Então, esses distritos e subdistritos administrativos, que o IBGE acompanha, regulamenta, estão também, para efeitos aqui, distritos judiciários, subdistritos judiciários. Então, a relação das comarcas e dos municípios que fazem parte das comarcas está no anexo 2, que não vai ser cobrado do candidato, e que está lá no artigo 10.